Enterre um tronco e uma tira de cobre no mesmo buraco, regue uma vez e vá embora. Em poucas semanas, a madeira começa a puxar umidade de todas as direções, incha como uma esponja e mantém água mesmo durante períodos de seca. Bactérias invadem a madeira em decomposição e começam a liberar elétrons corrente real diretamente no solo ao redor. O cobre reage com minerais e umidade no subsolo e passa a gerar sua própria voltagem de forma contínua. As raízes crescem em direção a esse ponto. Nutrientes que estavam presos no solo se soltam e se tornam disponíveis para as plantas. E o sistema continua funcionando silenciosamente sem intervenção durante anos. Não há bateria, não há fertilizante, não há custo de energia, não há nada para ligar e nada para comprar novamente. A base disso não é recente e não desapareceu. Está documentado desde 1841 e aparece repetidamente em contextos diferentes, sempre com o mesmo padrão. Solos na Amazônia continuam produzindo alimento após mais de 2.000 anos sem insumos químicos. Agricultores na Europa enterravam madeira e criavam canteiros que deixavam de precisar de água depois do segundo ano. Um relojoeiro escocês demonstrou que o solo pode funcionar como uma bateria. Um fazendeiro americano chegou a acender lâmpadas usando energia retirada diretamente da terra. Esses casos surgem em lugares diferentes com métodos diferentes, mas apontam para o mesmo comportamento. Não são descobertas isoladas, são partes de um sistema que nunca deixou de funcionar. Nos próximos minutos você vai ver como essas peças se conectam e o que acontece quando são combinadas no mesmo solo. Vai ver como água, matéria orgânica e metais passam a operar juntos dentro de um único sistema ativo. Tudo começa com madeira comum, não algo especial, apenas um galho seco, um tronco velho ou qualquer pedaço de madeira disponível. Agricultores na Europa fazem isso há séculos, repetindo o mesmo processo sem depender de teoria formal. A madeira é enterrada coberta com matéria orgânica e isolada com terra, criando um ambiente onde a decomposição acontece continuamente. Com o tempo, ela absorve água como uma esponja natural e mantém essa umidade dentro do solo. Durante períodos de seca, essa água retorna lentamente e mantém as raízes hidratadas. Quanto maior o volume de madeira, maior a capacidade de retenção. Canteiros construídos dessa forma deixam de precisar de irrigação depois do segundo ano. Esse sistema passa a funcionar apenas com água da chuva, sem tubos, sem controle externo e sem custo contínuo. A dinâmica depende apenas de matéria orgânica, gravidade e tempo. A decomposição gera calor constante produzido por micro-organismos ativos. O solo se mantém mais quente do que o ambiente ao redor, e isso altera diretamente o ciclo de crescimento das plantas. O plantio começa antes, e a colheita se estende por mais tempo. Ao mesmo tempo, a vida do solo se intensifica. Fungos, bactérias, vermes e outros organismos ocupam a estrutura da madeira e transformam matéria orgânica em nutrientes disponíveis. O solo não se esgota, ele se torna mais fértil a cada ciclo. Mas existe outro processo acontecendo ao mesmo tempo. Em 2024, pesquisadores demonstraram que bactérias liberam elétrons durante a decomposição de matéria orgânica, criando corrente elétrica mensurável dentro do solo. Esse é o mesmo processo acontecendo dentro da madeira enterrada. Enquanto a decomposição continua, elétrons são liberados de forma constante. O solo ao redor passa a se comportar como uma bateria ativa. Agora leve isso para outro cenário. Na Amazônia, solos negros altamente férteis continuam produzindo alimento há milhares de anos, mesmo sendo formados sobre um solo naturalmente pobre. Esses solos foram construídos ao longo do tempo com carvão vegetal incorporado à terra. Esse material, conhecido como biochar, possui uma estrutura altamente porosa que armazena água, abriga micro-organismos e mantém nutrientes concentrados na zona das raízes. Ele estabiliza o sistema e impede a perda de nutrientes. Além disso, o biochar aumenta a condutividade elétrica do solo, permitindo que cargas se movam com mais eficiência. Isso conecta diretamente com outra observação feita ainda no século XIX.
Em 1840, e um cobre e zinco enterrados no solo geraram corrente elétrica contínua. O solo passou a atuar como parte do circuito, permitindo fluxo constante de carga através de minerais, umidade e matéria orgânica. E então, um padrão começou a aparecer. A vegetação acima dessas estruturas crescia de forma diferente, mais densa, mais forte e mais estável. Esse comportamento foi observado repetidamente mesmo sem explicação completa. Agora você tem 3 elementos operando no mesmo sistema: madeira, carvão e metais atuando juntos dentro do solo. Água, calor e eletricidade interagindo no mesmo ambiente. Separadamente funcionam. Quando combinados, o efeito se amplifica. Esse padrão não ficou restrito a um único experimento ou a um único lugar. Na década de 1970, um agricultor canadense decidiu construir uma estrutura baseada nas proporções da Grande Pirâmide, com as faces inclinadas a aproximadamente 51 graus e alinhadas com os pontos cardeais. Ele montou uma estufa completa, utilizando essas medidas, e começou a cultivar dentro dela sob condições normais. Os resultados não demoraram a aparecer e não foram discretos. Pepinos apresentavam crescimento acelerado durante a noite. Tomates produziam de forma mais constante e a produtividade geral aumentava de maneira consistente. Em alguns registros, a produção por metro quadrado foi relatada como múltiplas vezes superior ao método tradicional utilizado no mesmo solo. Mas a diferença não se limitava à quantidade. As plantas apresentavam folhas mais espessas, coloração mais intensa e maior resistência a pragas comuns. O comportamento geral indicava que algo no ambiente havia sido alterado, mesmo sem mudança visível no manejo básico. Para testar se o efeito estava apenas na estrutura, ele realizou um experimento simples. Água foi deixada dentro da pirâmide por alguns dias e depois utilizada em plantas cultivadas fora dela, sem qualquer outra alteração. O resultado se repetiu. As plantas irrigadas com essa água apresentaram crescimento superior em comparação com aquelas que receberam água comum. Isso indicava que o efeito não estava restrito ao espaço físico, mas também às propriedades do que era colocado dentro dele. Outro padrão começou a aparecer quando alimentos foram deixados dentro da estrutura. Em vez de apodrecer rapidamente, eles desidratavam de forma gradual e permaneciam estáveis por mais tempo. O processo de decomposição parecia desacelerado e mais controlado. Esse comportamento não era isolado. Relatos semelhantes já haviam sido registrados em diferentes contextos, incluindo estruturas antigas onde matéria orgânica não seguia o padrão comum de decomposição. O mesmo tipo de efeito surgia em ambientes distintos. Isso levanta uma questão direta sobre o que realmente está acontecendo. Se uma forma geométrica consegue alterar crescimento, conservação e comportamento da água, então o efeito não está apenas na agricultura, está na interação com um sistema mais amplo. Nos experimentos iniciais, materiais simples foram utilizados madeira, plástico e até papelão. Mesmo assim, os efeitos apareceram de forma consistente sempre que a proporção era mantida. Isso indica que o fator determinante não é o material isolado, mas a combinação entre forma e ambiente. Quando essa mesma estrutura é feita com cobre, o comportamento muda de escala. O cobre possui alta condutividade elétrica e interage diretamente com campos eletromagnéticos presentes no ambiente. Isso transforma a estrutura em algo ativo dentro do sistema. A forma passa a funcionar como um ponto de captação e organização de fluxo. As superfícies recebem o ápice, concentra, e o interior se torna uma área onde esse fluxo se mantém. Mesmo sem fonte externa de energia, o sistema continua operando. E isso cria uma conexão direta com o que já está acontecendo no solo. Abaixo da superfície, água, minerais e matéria orgânica em decomposição já estão gerando atividade constante. O ambiente já possui os elementos necessários para conduzir e gerar carga. Quando a estrutura acima e o solo abaixo começam a interagir, o comportamento deixa de ser isolado. O fluxo passa a circular entre essas duas camadas, criando um sistema contínuo. Mas ainda existe um ponto que não foi fechado.
Para que esse fluxo se mantenha ativo dentro do solo, é necessário criar uma ligação direta na zona das raízes. Esse próximo passo é simples e não depende de tecnologia complexa. Metais diferentes são inseridos diretamente no solo posicionados próximos à área de crescimento das plantas. Quando cobre e zinco entram em contato com o solo úmido, uma reação eletroquímica começa imediatamente. O solo atua como eletrólito e permite a passagem de corrente entre os dois pontos. A voltagem gerada é pequena, mas constante e suficiente para alterar processos químicos locais. Nutrientes que estavam presos começam a se tornar disponíveis e o ambiente ao redor das raízes muda. Ao mesmo tempo, as raízes respondem a esse campo. Elas passam a crescer em direção ao ponto de maior atividade elétrica, deixando de se desenvolver de forma completamente aleatória. Esse comportamento altera diretamente a eficiência do sistema. O crescimento passa a seguir um padrão direcionado conectado ao fluxo que está sendo gerado no solo. Agora o sistema começa a se fechar. Existe captação acima, geração dentro do solo e movimento contínuo na zona das raízes. Mas ainda falta um elemento que amplifique essa conexão e estabilize todo o processo. Um material que permita que água, nutrientes e eletricidade operem juntos dentro do mesmo ambiente. Na próxima parte, esse elemento entra no sistema. E quando isso acontece, o comportamento deixa de ser aumento gradual e passa a mudar de escala. Esse próximo passo saiu do nível experimental e passou a ser aplicado diretamente no solo quando um agrônomo europeu decidiu testar estruturas simples de cobre posicionadas sobre áreas de cultivo, mantendo todas as outras variáveis iguais, mesma semente, mesma água e mesmo solo. O objetivo era observar se o efeito apareceria sem qualquer outra intervenção, apenas com a presença da estrutura. O resultado não foi gradual e não seguiu o padrão esperado. As plantas expostas cresceram mais rápido desde os primeiros dias e começaram a produzir em um ritmo diferente. Em alguns registros, a produção chegou ao dobro, utilizando exatamente os mesmos recursos disponíveis sem alteração de fertilização ou irrigação. Esse padrão começou a se repetir fora do experimento inicial, quando pessoas passaram a testar o método em hortas e jardins, aplicando as mesmas estruturas sobre o solo. Tomates, ervas e raízes apresentavam crescimento acima do esperado, mesmo em condições comuns e sem qualquer ajuste adicional. Mas a diferença não estava apenas na quantidade produzida. As plantas apresentavam folhas mais densas, crescimento mais uniforme e maior resistência a condições adversas. O comportamento indicava que o sistema estava alterando mais do que apenas a disponibilidade de nutrientes, afetando diretamente o padrão de crescimento. O foco, então, voltou para o material utilizado, porque o cobre não apenas conduz eletricidade, ele interage com campos naturais presentes no ambiente e responde a variações externas. Quando moldado em formas específicas, ele não apenas conduz, ele organiza fluxo e altera a forma como esse fluxo se distribui. Isso muda completamente o papel da estrutura dentro do sistema. Ela deixa de ser apenas um objeto colocado no solo e passa a atuar como um ponto ativo. O que acontece acima da superfície começa a influenciar diretamente o que acontece abaixo, criando uma ligação entre duas camadas que antes operavam separadamente. E é nesse ponto que a conexão se torna mais clara, porque o solo já contém água, minerais e matéria orgânica em decomposição, formando um ambiente naturalmente ativo. Isso significa que o sistema não começa do zero, ele já está em funcionamento antes de qualquer intervenção externa. Quando a estrutura de cobre é adicionada acima e o solo permanece ativo abaixo, os dois lados passam a interagir e o fluxo deixa de ser isolado. Ele começa a circular entre essas camadas, criando um comportamento contínuo dentro do sistema. Mas ainda existe um fator que define a intensidade desse processo. Para que o fluxo se mantenha ativo dentro do solo, é necessário criar uma ligação direta na zona das raízes. Esse passo pode ser feito com materiais simples posicionados estrategicamente dentro do ambiente de cultivo. Quando metais diferentes como cobre e zinco são inseridos no solo úmido, uma reação eletroquímica começa imediatamente
e o solo passa a atuar como eletrólito. Isso permite a passagem de corrente entre esses pontos, criando um fluxo constante dentro da Terra. A voltagem gerada é pequena, mas contínua e suficiente para alterar processos químicos locais, fazendo com que nutrientes que estavam presos no solo se tornem disponíveis de forma gradual. Esse efeito não depende de intensidade alta, mas de continuidade. Ao mesmo tempo, as raízes respondem a esse campo, deixando de crescer de forma completamente aleatória e passando a se desenvolver em direção ao ponto de maior atividade elétrica. Esse comportamento altera diretamente a eficiência do sistema como um todo. O crescimento passa a seguir um padrão direcionado conectado ao fluxo que está sendo gerado no solo, criando uma interação constante entre raiz e ambiente. Isso muda a forma como a planta utiliza os recursos disponíveis. Agora, o sistema deixa de ser apenas reativo e passa a apresentar direção, conectando captação acima, geração dentro do solo e movimento contínuo na zona das raízes. O comportamento deixa de ser isolado e passa a funcionar como um conjunto integrado. Mas ainda existe um elemento que amplifica esse processo e estabiliza o sistema ao longo do tempo, permitindo que água, nutrientes e eletricidade operem juntos dentro do mesmo espaço. Esse elemento será introduzido na próxima parte, onde o sistema deixa de crescer de forma linear. Quando isso acontece, o efeito não aumenta apenas em intensidade, ele muda de escala e passa a operar em outro nível dentro do solo. O elemento que faltava já estava presente nos sistemas mais estáveis já observados, o carvão vegetal conhecido como biochar, inserido diretamente na zona das raízes. Esse material não se dissolve nem desaparece com o tempo, sua estrutura porosa cria um ambiente onde água, micro-organismos e nutrientes permanecem concentrados e disponíveis por longos períodos. Isso impede a perda de recursos e transforma o solo em um espaço de retenção contínua. Mas a função mais importante não está apenas na retenção. O biochar aumenta a condutividade elétrica do solo e permite que cargas se movam com mais eficiência. Isso conecta diretamente todos os elementos que já estavam ativos, distribuindo o fluxo em vez de deixá-lo concentrado em um único ponto. O sistema deixa de ser local e passa a operar de forma integrada. Agora o circuito se fecha de forma completa. Acima do solo, o cobre capta e organiza fluxo, enquanto abaixo a matéria orgânica em decomposição libera elétrons continuamente e mantém o sistema ativo. Entre essas duas camadas, metais inseridos no solo criam uma corrente constante diretamente na zona das raízes. O biochar conecta tudo isso e estabiliza o processo ao longo do tempo. A energia não se dissipa, ela circula e se distribui dentro do solo, mantendo o sistema ativo sem necessidade de intervenção externa. Isso cria um ambiente onde múltiplos processos acontecem simultaneamente. Quando isso acontece, os efeitos deixam de ser isolados e passam a ser percebidos no comportamento completo das plantas. O crescimento se acelera, a estrutura se fortalece, e a resposta a condições externas muda. O sistema deixa de reagir apenas ao ambiente e passa a operar com dinâmica própria. E existe um ponto que muda completamente a lógica de funcionamento. Esse sistema não depende de reposição constante. O cobre continua ativo por anos, o biochar permanece no solo por décadas e a matéria orgânica mantém o ciclo enquanto se decompõe. Isso significa que o processo não se esgota com o tempo. Compare isso com modelos baseados em insumos contínuos. Um exige aplicação constante para manter o resultado, o outro se mantém ativo após ser construído corretamente. Essa diferença define como o sistema evolui ao longo do tempo. E é por isso que esse tipo de abordagem raramente aparece em larga escala. Não porque não funcione, mas porque não se encaixa em um modelo baseado em consumo recorrente e dependência externa. Ainda assim, os efeitos continuam sendo observados por quem testa diretamente no solo. Nesse ponto, o sistema deixa de ser teórico. Ele pode ser montado com materiais simples, madeira, carvão, metais e um ambiente ativo no solo. O resultado não depende de tecnologia complexa, depende da combinação correta desses elementos. Quando esses componentes são colocados juntos,
água, calor e eletricidade passam a operar no mesmo sistema. O comportamento do solo muda não apenas em produtividade, mas em funcionamento, criando um ambiente ativo e contínuo. Isso muda a forma como o solo pode ser entendido. Não como algo que precisa ser constantemente alimentado de fora, mas como um sistema que pode ser reorganizado para funcionar de dentro. Se cada parte for observada isoladamente, o efeito parece limitado. Mas quando tudo se conecta, o sistema muda de escala e passa a operar de forma diferente do esperado. Se isso mudou a forma como você enxerga o solo, escreve nos comentários o que mais chamou sua atenção. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. E se você quer continuar explorando sistemas que funcionam com base na própria natureza, se inscreve no canal Segredos da Natureza e acompanha os próximos vídeos.